Olá, vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco. Nós vamos para o capítulo 25. E aqui nós vamos falar assim: como São Francisco milagrosamente sarou a alma e o corpo do leproso, e o que lhe disse a alma indo para o céu. Vamos lá. O verdadeiro discípulo de Cristo, Monsenhor São Francisco, vivendo nessa miserável vida, com todo o seu esforço se empenhava por seguir a Cristo, o Mestre perfeito, donde adivinha muitas vezes por operação divina, que a quem ele sarasse o corpo, Deus sarava a alma na mesma hora, como se lê a respeito de Cristo. E, como ele não apenas servisse os leprosos de bom grado, mas além disso tivesse ordenado que os frades da sua ordem, peregrinando ou residindo em algum lugar do mundo, servissem os leprosos pelo amor de Cristo, que quis por nós ter tido como leproso, aconteceu certa vez num lugar próximo ao qual então morava São Francisco, que os frades servissem num hospital os leprosos doentes. Ora, ali havia um leproso tão impaciente, tão irrefreável e tão insolente que todo mundo cria, e com razão, que estivesse tomado do demônio, pois ele insultava com palavras e murros tão torpemente quem quer que o servisse. E o que é pior, tanto blasfemava com vitupérios Cristo bendito e sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, que não se encontrava em parte alguma quem pudesse ou quisesse servi-lo. Ora, quanto às injúrias e grosserias contra si mesmos, os frades se esforçavam por suportá-las pacientemente, para assim aumentar o mérito da paciência, todavia, não podendo sustentar suas consciências contra Cristo e sua mãe, decidiram-se a abandonar de todo dito leproso, mas não o quiseram fazer antes de relatar tudo ordenadamente a São Francisco, que então residia num lugar ali perto. Relatado o caso, São Francisco foi ver esse perverso leproso. Chegando lá, assim o saudou, dizendo: A paz de Deus, meu irmão caríssimo. Respondeu o leproso: Que paz posso eu ter de Deus, que me tirou a paz e todo o bem, que me fez podre e fedido? Disse São Francisco: Filhinho, tem paciência, pois as doenças do corpo são nos dadas por Deus neste mundo para a saúde da alma, pois são causa de grande mérito quando suportadas pacientemente. Respondeu o enfermo: E como posso eu suportar pacientemente a pena contínua que me aflige dia e noite? E não apenas me aflige esta enfermidade minha, como pior, me deixam os frades que enviastes para meu serviço e não me servem como devem. Então São Francisco, conhecendo por revelação que este leproso estava possuído por um espírito maligno, foi e pôs-se em oração e rogou a Deus devotadamente por ele. Feita a oração, retornou ao doente e disse assim: Filhinho, quero servir-te eu mesmo, se não te contentas com os outros. Agradeço, disse o enfermo, mas o que me poderás fazer tu melhor que os outros? Respondeu São Francisco: O que quiseres, eu o farei. Disse o leproso: Eu quero que tu me laves por inteiro, já que fedo tanto que não me aguento nem eu mesmo. Então São Francisco imediatamente mandou esquentar água com ervas odoríferas. Em seguida despiu o enfermo e começou a lavá-lo com suas mãos, enquanto outro irmão despejava por cima a água. E por divino milagre, onde São Francisco tocava com as mãos, a lepra ia embora, e ficava a carne perfeitamente sarada. À medida que a carne sarava, também sarava a alma, donde, vendo o leproso que começava a ser curado, começou a ter grande compulsão e arrependimento de seus pecados. E começou a chorar com enorme amargura, de modo que, enquanto do lado de fora o corpo era purgado da lepra pela aplicação da água,
Do lado de dentro, a alma era purgada do pecado pela contrição e pelas lágrimas. E estando já completamente curado, tanto de corpo quanto de alma, humildemente reconheceu sua culpa e dizia, chorando com alta voz: Ai de mim, que sou digno do inferno pelas grosserias e injúrias que fiz. E disse aos frades, e pela impaciência que tive e blasfêmias que proferi contra Deus. Por isso, por 15 dias, perseverou em amargo choro dos seus pecados e em clamores de misericórdias a Deus, confessando-se de tudo ao Padre. São Francisco, vendo o milagre tão expresso que Deus havia operado por suas mãos, agradeceu a Deus e partiu dali, indo a regiões assais distantes, pois por humildade queria esquivar-se de toda a glória. Em suas operações buscava apenas a honra e a glória de Deus e não a sua. Em seguida, como aprouve a Deus, o dito leproso curava de corpo e de alma após os 15 dias da sua penitência. Adoeceu de outra doença e, armado dos sacramentos eclesiásticos, morreu santamente. E a sua alma, indo ao paraíso, apareceu no ar a São Francisco, que estava em oração numa floresta, e disse-lhe: Tu reconheces-me? Quem és tu? Disse São Francisco. Eu sou o leproso, que Cristo bendito sarou pelos teus méritos, e hoje vou-me a vida eterna. Por isso dou graças a Deus a ti. Bendita seja a alma e o corpo teu, e benditas as tuas santas palavras e obras, pois por ti muitas almas serão salvas no mundo. E fica sabendo que não há dia no mundo em que os santos anjos e os demais santos não deem graças a Deus pelos santos frutos que tu e tua ordem fazeis em diversas partes do mundo. Por isso, reconforta-te e agradece a Deus e fica com sua bênção. Ditas estas palavras, foi-se ao céu e São Francisco permaneceu muito consolado em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Nossa, que história! Que momento tão, pode-se assim falar, emocionante, que até lendo dá vontade de chorar, de se emocionar, de tão lindo que é essa história. Então, quando, em vários momentos da vida, a gente vai estar como esse leproso, falando um monte de palavrões, difamando, negando a tudo, negando a todos, perjurando, humilhando as pessoas, falando mal. E quando tivermos assim, vai ter afastamento. Pessoas até que gostam de nós vão nos afastar por essas atitudes que vão afastando as pessoas. Mas é nesse momento que mais, de certa forma, que mais precisaremos de ajuda. E estaremos cegos para enxergar isso. Mas quando a luz divina ela desce e ela vem por intermédio de alguém ou de uma outra pessoa a trazer a luz, a força da fé novamente, incendiar essa chama dentro de você, preste bem atenção no que vem. Acolha também, tente ouvir, por mais duro que sejam as provas e provações que você passe, ou as doenças, mas se permita ouvir, se permita a querer. Quando a mão ser estendida, aceitar, pegar nessa mão. Porque muitas vezes é a mão que vai lhe salvar, é a mão que vai lhe dar a direção, a regeneração, a recuperação daquilo que você precisa, daquele mal que você precisa se livrar. Então, foi o que aconteceu de belo e de lindo nessa história, onde São Francisco, da sua forma exemplar, santificada que é, onde outros não conseguiam mais acesso, já estavam impacientes pelas injúrias colocadas, pelas
humilhações, pelas palavras malditas, ele entrou com a luz do Cristo, a luz de Jesus, a luz da força maior sobre essa situação. Muitas vezes, quando a gente toma uma atitude assim, não adianta fogo com fogo, não adianta briga com briga, não adianta o abandonar, não adianta o excluir. É nesse momento que a gente tem que ser o exemplo de Jesus, o exemplo dos grandes mestres, é de servir, é de entregar o amor, é de acolher quando se mais precisa. E quando o amor está na nossa frente, quando a gente coloca o amor à frente, impulsionado pela fé que nos desperta para esse sentido, aí o milagre acontece, aí os grandes feitos acontecem, aí realmente a gente vê tudo acontecer. Então, o milagre é algo que não tem explicação, mas que quando ele é feito através da fé e do amor. Então, que possamos fazer um milagre na nossa vida e também um milagre na vida das pessoas, com fé e amor sempre na frente, sem afastando de nós o egoísmo, a prepotência, a vaidade, para que a gente possa realmente colocar as coisas sagradas sempre na nossa frente. Gratidão e nos vemos na próxima aula, no próximo capítulo das Crônicas de São Francisco. Gratidão. Paz e bem.